Boa tarde. Tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar aí com diagramas de classes. Tá? Eu acho que vocês já viram aí nas disciplinas do ano passado, tá? Na parte de análise e projeto de sistemas, onde a gente tratou, vocês trataram com a professora Andréia, a parte de diagrama de classes. Bom, o que é o diagrama de classes? Tá? O diagrama de classe, o objetivo dele, o que é? É modelar a aplicação em um conjunto de classes que são interrelacionadas. Tá? Então, esse é o objetivo do diagrama de classes. Tá? Esse diagrama de classes, então, a gente tem esse conjunto de classe com seus métodos, tá? E os relacionamentos que tem entre eles. Tá? Então, se um é composto pelo outro, uma agregação do outro, então a gente vai ver toda esses conceitos relacionados ao diagrama de classe nessa aula de hoje, que está aqui, atividade da semana, tá? E aí eu tenho uma atividade assíncrona aqui, que são alguns exercícios, então eu posso clicar aqui em cima, ele já vai abrir, tá? Eu tenho aqui, eu deixei para vocês 3 exercícios, mas eu não quero a implementação completa deles, tá? O que eu quero que vocês façam? Aqui no caso, quando a gente fala do diagrama de classe com esse formato aqui, onde a gente tem só o conceito da aplicação, o que está relacionado ao conceito da aplicação, tá? Que nem eu tenho aqui, ó, o orçamento tem cliente, tem aparelho, tem peças e tem serviços, tá? Então significa o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a base da minha aplicação, tá? Então, quando vocês estão trabalhando lá com o banco, vocês veem o modelo de banco, o modelo de dados, tá? Que pode ser o modelo lógico, o modelo físico, o modelo conceitual, tá? E lá você tem essas entidades, lá a gente chama de entidade, né? A gente chama de tabela, tá? E aqui a gente vai chamar de classe, tá? Então, o diagrama de classe representa aí a base de um sistema que eu vou desenvolver, de uma aplicação que eu vou desenvolver. Tá? E aí tem vários níveis desse diagrama. Tá? Esse nível que a gente está pensando aqui é o nível de domínio. Tá? Domínio da aplicação, ou seja, está ligado ao modelo, tá? Do MVC, modelo, visão e controle. Esse cara está ligado diretamente ao modelo. Tá? Então, por que a gente vai ver isso? Porque na aplicação que vocês estão desenvolvendo em projeto integrador, vocês vão ter que fazer essa modelagem e a partir dessa modelagem vocês vão ter que implementar em Java esse modelo e depois mapear para guardar em banco. Tá? Então essa tarefa aí, se a gente não conhecer, se vocês não relembrarem como fazer esse tipo de diagrama e como implementar esse tipo de diagrama, vai ficar difícil depois na hora do desenvolvimento do projeto integrador de vocês. Beleza? Então tem um aqui com 5 classes, tá? Depois a gente vai ver cada relacionamento desse, mas com mais detalhes. Depois eu tenho um segundo aqui com só 3 classes, um telefone, conta e ligação. E um terceiro aqui com 4 classezinhas, tá? E aí eu coloco o que eu quero de cada um deles aqui, então vocês vão implementar alguns métodos em cada um desses carinhas para poder resolver, tá? Não é demorado, tá? A implementação disso é relativamente simples, tá? Só que envolve aí esse conhecimento prévio que vocês já têm, mas aí uma recordação que a gente vai fazer hoje, uma revisão que a gente vai fazer hoje sobre esses conceitos, beleza? Então vamos lá. Aqui eu coloquei uma apresentação sobre o diagrama de classes, tá? Apresentaçãozinha aqui para a gente tratar esses conceitos. Deixa eu abrir ele. Acho aqui mesmo. Bom, pessoal, então vamos lá. Diagrama de classe e complementação em Java. Então, provavelmente, lá na disciplina de LP1, vocês devem ter implementado alguns diagramas desses, tá? Pode ser que não tenha implementado diagramas muito extensos, mas a ideia é que tenha sido feita alguma implementação desses diagramas. E lá na disciplina da Andréia, na disciplina de APS, vocês viram como representar cada uma das entidades do domínio aí da aplicação. Então vamos lá.
O diagrama de classe, como eu havia dito, ele pode ser só relacionado aos conceitos, tá? Ou seja, é muito parecido com o diagrama relacionado à base de dados, tá? Então, o modelo conceitual, que a gente chama, que é baseado em conceitos, tem por objetivo mostrar todos os conceitos importantes no domínio do sistema. Como assim, professor? Ah, então eu tenho um cliente, um conceito importante, eu tenho o fornecedor, eu tenho a compra, eu tenho a venda, eu tenho os itens da venda, os itens da compra. Então, todas essas informações a gente chama de conceitos, tá? Esses conceitos são modelados através de classes, certo? Esses conceitos chamados de classes conceituais do sistema, tá? Então, a gente modela os conceitos que a gente identificou. Então, o que vocês vão fazer? Já pensando no projeto integrador de vocês, vocês já vão pensar lá dentro. O que eu tenho dentro do meu projeto? Ah, eu tenho aqui o usuário, eu tenho aqui o veículo, e aí eu tenho a locação do veículo, e aí eu tenho o pagamento. Então, todas essas informações que vão surgindo, esses conceitos relacionados à sua aplicação que você vai desenvolver, eles vão acabar se tornando classes dentro do modelo conceitual. Tá? Então, vocês vão começar também a pensar em analisar o projeto de vocês, que eu acho que vocês já deram um andamento aí, já foi pedido desde a primeira semana, e aí acho que o professor César, junto com o Cláudio, também já pediu mais coisas para vocês. Então, acho que vocês já têm ideia do que vocês vão implementar, já tem uma noção bem grande do que vai ser feito. Tá? Então, de lá de dentro, vocês vão tirar esses conceitos. E sobre esses conceitos, vocês vão tirar o quê? Os atributos que você tem que ter. Então, se eu pensar lá, o cliente, quais são os atributos que eu preciso para o meu cliente? Ah, o meu cliente eu preciso lá do nome, do telefone e do endereço dele completo, com cidade e estado. Ah, não precisa e-mail? Não, não precisa, que eu não vou entrar em contato com o e-mail. Ah, beleza, então você vai definir esse conceito, que é o cliente, que tem esse conjunto de atributos. Tá? Depois, você vai partir para um segundo conceito. Ah, eu tenho uma venda. Ah, o que tem a venda? A venda ela tem a data que foi vendido, tá? Para quem que foi vendido, qual o valor total que deu dessa venda, tá? E como foi feito o pagamento. Ah, beleza, definiu um outro conceito com todos os seus atributos. Ah, professor, isso é bem parecido com o banco. É bem parecido com o banco. Tá? A ideia é bem próxima, só que o banco, a gente está ligando aí mais tabelas e campos. Tá? Quando a gente fala de modelo conceitual e de diagrama de classe, pensando no modelo conceitual, a gente tem as classes dentro da minha aplicação e como elas estão relacionadas. Tá? Ah, então um é tabela e campo, o outro é classe e atributo. Tá? Então, classe e atributo é mais próximo ao nosso mundo. A gente não está acostumado a falar de tabela, a tabela tal. Não, a gente está falando que o João, que é o meu cliente, ele tem esse telefone, esse endereço, esse telefone, ele pode comprar, ele pode fazer isso, pode fazer aquele outro. Tá? Então, quando a gente pensa aí no modelo conceitual, a gente está pensando muito próximo ao modelo de dados, mas a gente pensa mais na aplicação, de como está organizada, interrelacionada essa aplicação. E depois, num passo posterior aí, o que você vai fazer? Você vai relacionar, aí você vai relacionar essas tabelinhas do banco com o diagrama de classe que você implementou. Tá? Então é isso que a gente vai ver nas próximas semanas. A gente vai começar a relacionar esses caras, por quê? Porque eu vou pegar um objeto que eu tenho na minha memória, no meu programa em Java, tá? E vou salvar ele no banco. Ah, mas você vai salvar na tabela? Sim, vou salvar na tabela. Mas eu não vou falar assim, insert, into, tá. Não vou falar assim, salva esse objeto no banco. E aí, o JPA, que é uma outra camada dentro da aplicação, é quem vai ser responsável por salvar esse cara lá dentro, tá? Então,
o modelo conceitual, então, o que, que é? Esse conjunto de classes que depois vai ser feito o que com ela? Vai ser persistida. O que é persistir? Persistir é guardar, tá? Guardar de forma que quando eu desligo o computador, eu não perca. Então, eu estou persistindo isso daí. Tá? Estou guardando isso aí em banco, em arquivo, em alguma forma diferente. Tá? Então, vocês vão trabalhar muito com o modelo conceitual. Então, a gente não vai trabalhar com esse modelo aqui, que é o diagrama de classe de projeto. Por quê? Quando eu estou mais ligado a projeto, eu já vou me preocupar com outras coisas também. Que outras coisas? Vou me preocupar com os controles, eu vou me preocupar com a visão, eu vou me preocupar com todas as outras, os outros elementos que fazem parte da minha aplicação, tá? Das outras camadas, certo? Mas o diagrama que a gente usa é o mesmo, tá? É o diagrama de classe. Então, tanto para representar o modelo conceitual quanto para representar o diagrama de classes do projeto, eu utilizo o mesmo diagrama, tá? Só que cada um com um objetivo diferente. O primeiro é para mostrar como está relacionados os conceitos do meu sistema. E o segundo é como vai ser implementada essas classes junto com todas as outras classes pertencentes a essa aplicação a ser desenvolvida. Tá? Então, esse diagrama aqui é um pouco mais abrangente, o diagrama de projeto. Eu vou falar que o controle de cliente tem um conjunto de clientes, e aí começa todo esse blá 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 relacionado à parte de MVC. Então, entra nesse. Tá? Então, o diagrama de classe de projeto apresenta especificações para as classes de software e respectivas interfaces a serem implementadas em uma aplicação. Tá? Então, ele aí está mais ligado já à implementação, já à codificação disso e não aos conceitos, que é o que o modelo faz. Tá? Então, o diagrama de classe de projeto é algo um pouco maior, mais detalhado, porém, para a gente não vai ser necessário desenvolver esse cara. As informações típicas contidas em um diagrama de classe são... Então, isso aqui serve para qualquer um deles. Classes, associações, atributos, interfaces, com operações e constantes, métodos, tipos de atributos, navegabilidade, dependências. Tá? Então, o diagrama de classe de projeto ele tem um monte de coisa. A gente vai ver que tudo isso aí se resume a classes e relacionamentos. Tá? Essa visibilidade, se ele é privado, se ele é público, se ele é protegido. Então, a gente tem aí alguns conceitos aí que vocês já viram, já conhecem, mas são representados lá dentro também. Tá? Eita, isso aqui é a mesma coisa. Avança. Então, vamos lá. Vamos começar a representação de uma classe. Então, você já conhece a representação de uma classe. Tá? Então, a representação de uma classe, eu tenho aí um retângulo com 3 partes. Tá? A primeira parte o Eduardo perguntou o que seria dependências. O Eduardo, dependência é quando a gente tem um conjunto de pacotes. Então, a gente sabe que a gente implementa lá, você está implementando lá a sua aplicação, você divide lá em 3 partes, né? Essa dependências aqui. A gente divide em M, V e C. Mas, na verdade, lá dentro eu posso criar outros. Eu falo, esse daqui é o pacote só relacionado ao financeiro, esse aqui é o pacote relacionado à parte de estoque, esse daqui está relacionado a tal coisa. E aí são como se fossem pacotes separados. E num segundo momento eu preciso falar assim, esses pacotes interagem? Interagem. Como? Dessa forma. Então esse depende desse, que depende daquele outro. Tá? Mas o sistema de vocês, como não vai ser um sistema muito extenso, tá? Você não precisa apresentar essas dependências. Vai apresentar só entre as classes, beleza? Porque aqui dentro do diagrama de classe, a gente pode separar por pacotes. Então, você vai ver que ali para baixo, não, acho que não está nessa transparência, está em outra. Tá? Você tem o conjunto de pacotes que formam a aplicação. Então, quando a aplicação é muito grande, não adianta só dividir o pacote de modelo, visão e controle. Você tem que dividir em outros pacotes. Então, você fala, vamos separar por problemas da empresa. Então, financeiro, departamento pessoal, tal coisa, tal coisa. Então, você vai separar tudo isso. A produção,
E aí o que acontece? Esses caras estão interligados também, tá? Então, são um conjunto de pacotes que cada um faz uma coisa diferente e que aí eles estão interligados, eles dependem um do outro. E aí essa dependência a gente exprime através de relacionamento entre pacotes, tá? Não mais entre classes. Vamos lá, então. Vamos entender a representação de uma classe. Então, uma classe ela é representada por esse retângulo, tá? Com 3 divisões. A primeira, ela contém só o nome da classe, tá? Então, a primeira contém o nome da classe. A segunda contém os atributos dessa classe. E a terceira, os métodos dessa classe, tá? Então, dados, ações e o nome dela, tá? Ah, beleza. Então eu fiz esse desenho aqui, ó. O que é esse monte de coisa, professor? Ah, vamos entender. Então, ó, nessa primeira linha aqui, então, ó, quando eu criei esse quadrado, esse retângulo aqui para pessoa, eu estou fazendo isso aqui, ó, public class pessoa, tá? É isso que eu fiz. Então, só colocar esse retângulo aqui e colocar o nome pessoa aqui, eu estou criando essa classe. Aí, aqui está a minha divisão. Ó. Essa primeira divisão são os atributos. Então, está aqui os atributos. Ó. Se eu coloco o sinalzinho de menos na frente, que sempre os atributos são privados, tá? São internos à classe, que vocês já aprenderam isso daí, já fizeram isso daí bastante, vocês fizeram os getters, setters e tudo mais, tá? Então, os atributos da classe, eles têm um sinal de menos aqui. Por quê? Porque são privados, tá? Depois, aqui é o nome do atributo. Então, está aqui o nome do atributo. E, por fim, o tipo do atributo. Ah, então, menos é private, string, CPF. Está lá, private, string, CPF. Tá? Se eu tiver o mais, significa que é público, eu tenho visão. Tá? Então, quando eu coloco o mais aqui, eu estou dizendo, é público. Tá? O que? A string nome. String nome. Tá? Essa linha aqui está errada. Está faltando o quê? O tipo do dado aqui. Tá? Então, quando aparece essa cerquilha, esse hashtag, esse sustenido, sei lá o nome que vocês dão para isso daí, tá? Na minha época, quando eu comecei a trabalhar com programação, a gente chamava de sustenido, principalmente para quem vem da música, né? Aí, esse sustenido, esse hashtag, não, asterisco é o outro, asterisco é aquele monte de... é o que está em cima do 8. Esse aí está em cima do 3. Tá? O hashtag aqui é jogo da velha. Bem lembrado, Gustavo. Tá? Então, esse cara significa protected. O que é protected? Protected é um atributo protegido. Não, professor, mas o privado não é protegido. Não. O privado é mais que protegido. Tá? O privado é mais que protegido. Por quê? Porque quem pode acessar o que é privado é só os métodos internos. Acabou. Tá? O protegido, ele tem uma característica um pouco diferente. Tem também. Tem gente que fala que é cerquilha, né? O protegido, ele está entre o privado e o público. O público é totalmente aberto, o privado totalmente fechado. E o protected, ele é visível por quem? Para quem está no pacote dele. Então, se eu tenho aí um pacote com 5 classes, esse atributo protegido pode ser acessado por qualquer uma dessas 5 classes, mas de nenhuma classe de fora do pacote. Tá? Então, imagina que você cria lá um protegido dentro do seu modelo. Tá? Criou lá dentro de uma classe do seu modelo, você pôs como protegido. Todas as classes do seu modelo vão enxergar esse protegido. Por quê? Porque ele está protegido dentro do seu pacote. Tá? E quem mais enxerga o protegido? A herança. Tá? Então, quando você faz herança, todos os atributos que são protegidos, protected, são visíveis para esse objeto, para essa classe que fez herança, tá? Essa classe derivada. Beleza, então, para atributo é isso que eu tenho. Eu não tenho mais nada mais do que isso daqui. Depois, eu tenho aqui, ó, para métodos. O método
é bem parecido também, ó. Eu tenho a visibilidade dele, que pode ser mais, menos ou cerquilha também, tá? Que é público, privado e protegido. Geralmente os métodos são públicos, né? A gente está acostumado a trabalhar com os métodos públicos. E esse método, como que ele funciona? Então, eu tenho um método, eu tenho a visibilidade, tá? Então, isso é visibilidade, é público. O nome dele é verificar, e ele retorna um booleano. Então, tá aqui, ó, público, retorna booleano e chama verificar. Ah, professor, então os getters e setters põe tudo aqui? Pessoal, não convém colocar, tá? Por quê? Porque os getters e setters são métodos padrões que a gente tem ali dentro, tá? Então não tem necessidade de colocar ele aí, tá? Mas se você tiver um método diferente, que faz alguma outra coisa que não seja getter e setter de alguma função, de algum atributo que eu tenho aqui dentro, tá? Então imagina aqui que se eu tenho um getIdade aqui, ó. O getIdade, eu não vou falar assim, não, existe um getIdade. Por quê? Porque eu não tenho, os meus campos são CPF, nome, data de nascimento. Então eu teria que ter um get CPF, get nome, get data de nascimento, tá? Mas eu posso querer colocar um getIdade para saber se o cara tem mais ou menos de 18 anos, sem precisar ficar comparando data. Então eu coloco aqui mais getIdade, int. Ou seja, eu estou dizendo que eu vou além dos getters e setters padrão, eu tenho um getIdade que vai me retornar a idade que vai ser um inteiro, tá? Então, aqui segue a mesma coisa. Então, ó, o sinalzinho indicando a visibilidade, o nome do método, entre parênteses eu posso colocar os parâmetros, tá? E o retorno dele. Então, ó, público, boolean, verificar. Tá aqui, ó, public boolean verificar. Depois, ó, aqui eu coloquei menos, é private. Então, private boolean validar CPF. Aqui eu coloquei tudo no método boolean, tá vendo? Então aqui, ó, mais. Aqui eu tô passando um parâmetro, tá vendo? Ó, tô passando um P que é pessoa, tá? Ou seja, eu vou passar uma pessoa e comparar com a pessoa atual, tá? Então mesma coisa, ó, public boolean, olha lá, public boolean comparar pessoa, P que é do tipo pessoa, P que é do tipo pessoa, tá? Então é dessa forma que eu implemento uma classe a partir do meu diagrama de classes. Tranquilo até aí, pessoal? É exatamente isso. Perguntou aí. Então, caso o atributo fosse protected, apenas algumas classes poderão acessar e ver ele. Sim, é só aquelas classes que pertencem ao pacote que ele pertence. Então, vou fazer assim, quer ver? Vou mostrar para vocês. Vou abrir um NetBeans meu aqui, só para vocês terem uma ideia. Ah, o Wilson colocou uma informação importante aí, ó. É muito pouco utilização desse atributo, tá? Geralmente a gente nem utiliza isso daí. Então, ó, a gente viu aqui a herança MVC, que a gente brincou aqui na semana passada, retrasada. Tá, então, imagina o seguinte, ó. Aqui dentro, eu tenho três pacotes, tá? O de controle, o modelo e a visão. Então, se no cliente MVC eu colocar um atributo protegido, protected, tá? O funcionário e a pessoa conseguem acessar esse atributo diretamente, tá? Porém, o cara que estiver no controle não enxerga esses outros, tá? Então, o cara que estiver no controle não vai enxergar dentro do cliente o protegido. Por quê? Porque ele está protegido aonde? Dentro do seu pacote, dentro da sua área. Então, quando você cria os pacotes aqui, ó, e o Java Package, você está dizendo isso. Você está fechando, criando uma redoma nesse cara para proteger ele, principalmente desses dados protegidos. Beleza?
Vamos dar continuidade aí, então. Bom, então criar uma classe a partir do diagrama de classe é simples. Defino o nome dela, pego os atributos e crio os meus métodos. Aí o código não é especificado aqui dentro, tá? Aqui mostra só a assinatura dos métodos. E aqui você vai implementar o código realmente. Bom, interfaces daqui eu vou deixar para frente um pouco, pessoal, que eu acho que isso aqui vocês não usam. Vocês só aprendem a utilizar com implementes logável, tá? Só para dar uma ideia aqui que é a interface. Uma interface, ela é como se fosse uma classe, tá? Só que ela não tem implementação nenhuma. Então isso daqui é uma interface, ó. Tá? Já criei a interface. Essa interface tem o quê? Tem um login e tem um logoff. Acabou. Ah, professor, mas e a implementação disso? A implementação disso, quem tem que fazer é a classe que implementa ela. Tá? Então, se uma classe for implementar o logável, for fazer isso aqui, ó, implementes logável, ele é obrigatório fazer o quê? Implementar os dois métodos que eu falei que ele tem que ter. Ó. Eu falei que tem que ter, ó, tem que ter um login e um logoff. Aqui eu tenho que implementar como que é esse login e como que é esse logoff. Ah, professor, mas isso não presta para nada, professor. Ela tem algumas utilizações, tá? Por quê? Porque se você usa herança, a herança ela é muito não é travada que a gente fala. Ela cria uma ligação muito forte, tá? Entre uma classe e outra. Só que em alguns pontos eu não posso ter essa ligação forte. Na verdade, não existe nem a ideia de herança entre eles. Exemplo, eu posso ter uma pessoa que imagina, eu posso ter um aluno logando, um professor logando, um funcionário logando, uma pessoa externa logando, igual no Swap. Eu tenho 4 caras que podem logar. Tá? Ah, então eles são tudo da classe, herdado da classe logável? Não. Por quê? Porque logável não é um conceito que você tem dentro da sua aplicação. Tá? Então, você pode ter lá que é uma pessoa, todos são derivados da pessoa. Aí o que acontece? Eu preciso que qualquer um desses caras possam logar. Eu vou ter que implementar 4 coisas diferentes? Não, eu falo, todos têm que implementar a interface. Então, quem consegue implementar a interface pode logar. Então, a gente consegue fazer a gente chama de contrato, tá? Então, isso daqui vocês vão usar também muito pouco. Na verdade, vocês vão implementar, vão fazer a implementação de algumas interfaces, mas vocês não vão criar interfaces, tá? Praticamente no desenvolvimento que vocês vão fazer aí para o projeto integrador. Então, não vamos esquentar muita cabeça com isso. A classe abstrata, tá? Qual a diferença de uma classe classe abstrata não, de herança, né? Então, herança é esse símbolozinho aqui, ó. Tá? Esse símbolo significa herança. Então, quando eu tenho essa setinha com um triângulozinho na ponta, eu estou dizendo que o aluno herda tudo que tem a pessoa. Tá? Então, quando o aluno herda tudo que tem da pessoa, significa que tudo isso daqui que tem aqui dentro, ó, é como se estivesse aqui dentro. Tá? Então, esse é o símbolo de herança. E o que acontece? Como que eu implemento essa ideia de herança aqui? É fácil. Ó. Eu venho nessa classe aqui e falo, essa é a classe aluno, e ela tem uma herança, ela estende. Tá? Então, essa setinha aqui significa estende. Então, o aluno estende a pessoa. Então, tá aqui, ó, o aluno estende a pessoa. E aí eu coloco aquilo que eu tenho a mais, tá? Do aluno. Então eu criei lá, ó, o string curso, tá aqui o string curso, e depois olha que interessante, a sobrecarga que eu mostrei para vocês semana passada. Tá vendo? Eu tenho um verificar aqui, ó, e um verificar aqui, ó. Então se eu tenho verificar nos dois, significa que esse de baixo aqui está sobrescrevendo, ou seja, está descartando esse verificar original e está escrevendo ele de novo, tá? Por isso o override aqui em cima. Beleza? Então, a herança é implementada dessa forma, tá? Então, quando eu tiver essa terminologia aqui, essa representação de herança no diagrama de classes,
eu vou implementar ele dessa forma dentro da minha implementação Java. Então, quando essa setinha significa extend, tá? Então, aluno extend pessoa, e eu adiciono o curso e o verificar. Adiciono o curso e o verificar. O verificar é o mesmo do original, então eu estou sobrescrevendo, ele está criando um novo. Beleza? Então, herança, provavelmente no trabalho de vocês, não vai ter, ou se tiver, vai ter uma classezinha herdada aí, ou muito pouco, tá? Não esquenta muito a cabeça, não. Outra coisa importante. Então, quando a gente está ligando duas classes, quando a gente tem lá dentro, a gente encontrou dois conceitos diferentes, e esses conceitos estão relacionados, tá? Então, a gente pode ter aí 3 tipos de relacionamento que a gente fala, que é a associação, a agregação e a composição, tá? Além da herança, que é mais estrutural, tá? Mas isso daqui são relacionamentos. E quando você faz relacionamento, você precisa identificar, indicar um negócio chamado navegabilidade. Professor, mas o que é isso, navegabilidade? É da onde eu consigo, de onde eu vou para onde. Ou seja, de que classe eu consigo enxergar a outra classe. Então, nesse caso aqui, eu falo assim, ó, da minha classe aluno, um objeto da minha classe aluno, através dele eu consigo chegar no meu curso. No curso que esse aluno faz. Porém, do curso, como eu não tenho a setinha para lá, eu não consigo saber quais são os alunos que têm esse curso. Tá? Então, a navegabilidade serve para indicar da onde para onde eu posso enxergar, eu posso navegar. Ou seja, a partir do aluno, eu consigo chegar no curso. Mas, a partir do curso, eu não chego nos alunos. Tá? Então, essa é a navegabilidade unilateral. Tá? Somente para um lado. Aqui é outro caso. Ó. Esse caso aqui, eu consigo do aluno chegar no curso e do curso eu consigo achar todos os alunos. Ah, então essa visibilidade é bidirecional, tá? Então, tanto de um eu consigo enxergar o outro, quanto desse outro aqui eu consigo enxergar todos os elementos desse cara aqui, certo? E aqui é um outro caso, onde eu tenho que, a partir de um curso, eu consigo saber todos os alunos que estão lá dentro dele, tá? Mas, a partir de um aluno, eu não sei qual curso que ele faz. Professor, estranho, né? Do aluno não saber qual curso que ele faz? Pode acontecer, aí é muito da forma de representação que você faz. Então, se eu for pensar assim, ó, aqui seriam a venda e os itens da venda. Então, uma venda, eu consigo acessar todos os itens dela, porém, eu nunca vou partir de um item, e chegar na venda. É sempre da venda para o item. Tá? Então, a navegabilidade é essa setinha, indicando... mas para que isso, professor? Porque na hora de implementar, isso vai ser bem diferente. Tá? Isso vai ser importante. Tá? Por quê? Porque quando eu falo aqui, ó, que daqui eu enxergo aqui, significa que aqui dentro eu tenho que ter um campinho aqui, ó, tem que ter um atributo curso que vai me ligar ao curso que o cara faz. É unidirecional também, tá? Só que aí que aqui a gente está fazendo assim, ó, um aluno, um para muitos. Não, muitos para um, e aqui é um para muitos. Tá? Mas a gente vai ver isso mais detalhado na frente, tá? Então, é só para mostrar que a gente pode ir voltar, ou só ir, ou só voltar, tá? Todos são associações. Tá? Então, imagine aqui, ó, um aluno, para mim fazer essa navegabilidade aqui, ó, eu vou ter que criar aqui dentro um atributo do tipo curso que vai ser um objeto, tá ligado ao objeto curso. Beleza. Nesse caso aqui, ó, dentro do aluno, eu tenho que ter um objeto curso para ligar com esse curso, e dentro de curso eu vou ter que ter uma array list de alunos para ligar aos alunos. Tá? Então a coisa começa a complicar um pouco. Porque quanto mais navegabilidade a gente tem, mais estrutura de gerenciamento disso tudo eu preciso. Tá? Então, esse daqui eu preciso só de um objeto para indicar o curso. Esse aqui eu preciso de um objeto para indicar um curso e uma lista de objetos para indicar os alunos.
E esse aqui eu preciso de uma lista de objetos para indicar os alunos. Eu não preciso de um curso para indicar o curso que ele faz. Tá? Agora sim, a gente vai falar de 3 tipos de relacionamentos. Tá? Aqui é só navegabilidade, que é unidirecional ou bidirecional. Tá? Agora, os relacionamentos que a gente pode ter é a associação, a agregação e a composição. Tá? Como que funciona esses caras? A associação é só diz, ó, esse cara está relacionado com esse. Tá? Esse cara, o aluno tem um curso. Tá? Um curso pode ter vários alunos. É simplesmente isso daqui. Então, aqui envolve também a cardinalidade ou multiplicidade que a gente diz aqui. Ó. Tá? Então, ó, um aluno ele tem um curso. Um curso pode ter vários alunos. Tá? Então, quando eu estou lendo, eu leio assim, ó, aluno, um curso. Curso, um ou mais alunos. Tá? Isso aqui, essa visibilidade, não, essa multiplicidade ou cardinalidade, eu vou ter em todos os relacionamentos. Tá? Então, esse primeiro aqui é a associação, que é o relacionamento mais simples que a gente tem. E não tem muita... os dois objetos são independentes, tá? As duas classes são independentes, porém elas possuem um relacionamento. Simplesmente assim. Em banco você tem muitos para um para muitos. Aqui também. Aqui a gente pode falar assim, ó, muitos para um e pensando daqui um para muitos. Tá? Só que aí o que vai representar isso realmente é essa navegabilidade. Então, daqui do aluno para curso, a gente vai falar que é muitos para um. E eu não preciso representar essa volta. Por quê? Porque eu não tenho a setinha para cá. Tá? Bom, um outro cara aqui é menos... é a agregação. Tá? Vou pegar no último aqui, depois eu vou voltar nesse daqui. Então, esse cara aqui é o que é menos, que tem a ligação mais fraca. Tá? Não, perguntaram aí se é difícil fazer de um para muitos. Não, eu vou mostrar para vocês como fazer tudo isso, tá, pessoal? Fica com muita calma nessa hora. Beleza? Então, essa é a relação mais fraca, menos acoplada que tem. Tá? Uma segunda é esse relacionamento aqui de agregação. Mas o que é agregação? Agregação é o seguinte, é conceitual. Tá? A forma de implementar, vocês vão ver que a forma de implementar é a mesma. Algumas coisinhas um pouco diferentes, mas a forma de representação disso lá dentro do Java é praticamente a mesma. Só que esse daqui a gente faz o seguinte, ó. Uma turma, o que ele é? Ele é um agregado de alunos. Tá? Então, essa turma só existe porque tem esse agregado de alunos. Se eu não tiver agregado de alunos, essa turma também não vai existir. Tá? Aqui não, o aluno existe, o curso existe. Cada um vive independente. Agora aqui, ó, a turma, ela só vai existir se eu tiver um conjunto de alunos. Então, a turma é um agregado de aluno. Ah, professor, mas o aluno existe. Existe, o aluno nunca vai ser. Ele vai existir sozinho, ele é independente. A turma também é independente. Mas a turma é formada, ela é uma representação de um conjunto de alunos. Tá? Só que o aluno existe e a turma existe também. Beleza? Agora, imagine o seguinte. Então, isso daqui a gente pode ver que é um negócio, uma ligação maior entre eles, um acoplamento maior. Então, a turma é um conjunto de alunos, até o jeito de falar. Tá? A gente fala aqui em cima, ó, um curso pode ter vários, 0 ou mais alunos. Um aluno pertence a um curso. Agora, uma turma é um conjunto de alunos, é uma agregação. Então, até a forma da gente falar é diferente. Tá? Então, esse símbolo, que é esse losango aqui vazio, simboliza isso. E um é um conjunto do outro. Só que o outro existe por si só. E a turma também. Tá? Eu posso ter um aluno em 3, 4 turmas diferentes. Certo? Dependendo do curso que você faz, você está em várias turmas. É muito por disciplina. Tá? Agora,
O curso, esse aqui é um pouco mais, esse aqui é o mais acoplado, tá? É o mais ligado que a gente tem, que é a composição, tá? Então fala assim, ó, o curso, ele é uma composição de disciplinas, tá? E a disciplina só existe se o curso existir, tá? Então, ó, esse aqui, o aluno existe por si só, a turma também. Porém, ele é acoplado e ele é mais ligado, por quê? Porque a gente fala que a turma é um conjunto de alunos, tá? Agora, o curso é uma composição de disciplinas. Então, o conjunto de disciplina é que forma o curso. Se esse curso deixa de existir, esse conjunto de disciplina também deixa de existir. Tá? Por quê? Porque ela não vive só. Ela é válida dentro daquele curso. Entendeu os três níveis de associação que a gente tem? Os três tipos. É a associação mais simples, onde eles são desacoplados, tá? Há só um relacionamento entre eles. Um nível onde o acoplamento ainda as duas classes existem, tá? Os dois objetos das classes existem, porém é uma ligação mais forte, onde uma é a agregação, um conjunto de outros. E por fim, que esse cara aqui é uma composição desses daqui, aonde que esse só existe se esse existir. Beleza? Então, esse cara, essa disciplina só existe dentro do curso. O aluno existe no sistema como um todo. Porém, ele é agregado através de uma turma. Tá? Então, a coisa muda um pouco. Beleza? Então, vamos ver como funciona cada um, como a gente implementa cada um desses caras. Então, vamos lá. Agora a gente começa a falar de muitos para um. Olha lá. Muitos para um. Então, muitos alunos. Então, eu peguei desse diagrama, de um diagrama que eu fiz, que eu vou mostrar mais para baixo aqui. Então, ó, eu peguei aqui, ó, muitos alunos para um curso. Eu só tenho a navegabilidade daqui para cá, então significa que aqui dentro do aluno eu tenho que achar uma forma de representar essa ligação, tá? Essa minha associação. Então, ó, como a navegabilidade é de objetos da classe aluno para objetos da classe curso, então é da classe objetos daqui para objetos daqui, na implementação é necessário que na classe aluno colocar um atributo da classe curso, tá? Então, ó, olha que legal implementar esse relacionamento. Então, se eu tenho o aluno implementado e o curso implementado, para mim implementar essa ligação, eu crio lá, ó, olha que facinho. Então, falando aqui, ó, dentro de aluno, como a navegabilidade é para cá, eu tenho um curso, tá? Então, o meu aluno está relacionado a um curso que eu tenho. Tá? Ah, professor, esse curso vai ser cadastrado? Não, você pode ver que eu não tenho NIL em curso nenhum aqui, tá vendo? Ó? Eu não dou NIL em curso. Eu falo, ó, esse aluno é do integrado em informática, esse aluno é do integrado em mecatrônica. Então, eu vou associando o curso ao aluno. Tá? Então, esse private aqui tem essa responsabilidade de fazer o quê? Associar o aluno ao curso. Para isso, como ele é privado, eu tenho que criar o quê? Um getter para pegar de que curso que é o aluno e um setter, tá? Um set curso para definir de qual curso que esse aluno pertence. Beleza? Então, o muitos para um é representado dessa forma. Então, é bem simples. Então, fala aqui, ó, um aluno pertence a um curso. Acabou. Vamos lá agora, um segundo. Esse daqui é um pouco mais complexo, tá? Imagine aqui, ó, o relacionamento entre curso e professor, aonde um curso ele pode ter vários professores, tá? Opa, então a coisa mudou. Significa que aqui dentro de curso eu tenho vários professores, então eu não posso ter um objeto só, tem que ter um conjunto de objetos, tá? Então, ó, nesse caso, a navegabilidade é de objetos da classe curso, que está associado ao conjunto de objetos da classe professor. Tá vendo? Então, estou vendo daqui para cá, ó. Nesse caso, cria-se uma lista de objetos da classe professor na classe curso.
Ah, então, quando eu tenho esse relacionamento aqui, ó, de um para muitos, um curso para muitos professores, significa que eu tenho que ter uma release aqui dentro, ó, uma release de professor dentro de curso, tá? Aqui ele aqui, ó. Então, ó, para mim fazer um relacionamento um para muitos, eu tenho que ter um private list professores igual a new array list. Então, eu tenho uma lista de professores, tá? Então, eu tenho uma lista de professores aqui. E aí, eu tenho que implementar métodos para colocar esses professores no curso, tá? Então, para isso, eu coloco um ADD professor. Tá vendo que eu não tenho um set professor? Porque não é um professor, é um conjunto de professores, tá? Então, eu vou criar um método aqui, ó, que é ADD professor. Estou adicionando um professor. Então, eu passo o professor aqui, que é um objeto da classe professor já existente, e falo para ele adicionar nessa lista. Então, o meu professor que eu estou lá vai estar começando a ficar pendurado no curso. Ah, ele pode estar em vários cursos? Pode estar em vários cursos. Ele vai ser um objeto e vários cursos vão estar sendo ligados a ele. Tá? E aí, se eu quiser saber a lista de professores que eu tenho dentro do curso, eu tenho aí um método getProfessores, que ele me retorna todos os professores relacionados a esse curso. Tá? Ah, então o ADD serve para mim setar os professores e o get professores para mim pegar os professores. Exatamente isso. Tá? Então, ó, muitos para um, eu utilizo um objeto da classe relacionada. Um para muitos, eu utilizo um array list, uma lista de objetos dessa classe aqui. Entenderam, pessoal? Ah, e se eu tivesse a visibilidade aqui também, ó. Ah, aí eu teria que fazer algo um pouco diferente aqui dentro. Isso aí vai ser. Qual parte, Eduardo? Essa do um para muitos? Ah, então quando eu tenho relacionamento um para muitos, que é assim, ó, um curso tem um conjunto de professores, ou seja, um curso tem um ou mais professores, e tá vendo? Você vai implementar sempre a navegabilidade, ó. É daqui para cá. Então significa que dentro de curso eu tenho que achar uma forma para guardar um conjunto de professores, tá? Só que esses professores já existem em algum outro lugar e esses cursos também já existem. Então, eu posso estar criando. Então, eu crio um curso e aí eu vou adicionar quais são os professores que vai trabalhar nesse curso, tá? Então, quando eu tenho esse relacionamento de um para muitos, tá? Um curso tem muitos professores, como que eu implemento? Eu implemento da seguinte forma, ó. Então, um curso tem uma lista de professores. Eu dei o nome de professores, tá? Então, eu estou dizendo, ó, um curso tem um conjunto de professores, tá? Aqui em cima, não. Eu estou dizendo, ó, um aluno faz um curso, tem um curso, está ligado a um só curso. Aqui não, aqui eu estou falando, ó, o curso, ele tem vários professores, uma lista de professores, tá? E aí, eu preciso como ela é privada aqui, ó, eu não consigo enxergar essa lista. Então, eu preciso ter métodos para mim associar professores e métodos para mim saber quais são os professores que eu estava lá, tá? Então, aqui, esse ADD professor aqui, ele está fazendo o quê? Ele está adicionando professores à minha lista. E esse get professores está pegando essa lista e me retornando essa lista. Entendeu, Eduardo? Beleza? Tá? Então, o muitos para um é através de um objeto simples e o um para muitos através de um list, de uma lista. Muitos para um de novo, vamos lá. Tá? Então, quando eu tenho um relacionamento assim, ó, um aluno, tá? Pertence a um curso,
tá? Faz um curso, um outro aluno faz um curso, outro aluno faz um curso, significa que eu posso ter vários alunos fazendo o quê? Um só curso, tá? Então, é um relacionamento muitos para um, tá? Quando eu tenho esse relacionamento muitos para um, para mim conseguir fazer a implementação disso em Java, tá? Para mim implementar esse relacionamento em Java, vocês vão usar lá em JPA, vocês vão usar isso aqui bastante lá. Então, quando eu tenho esse relacionamento aqui, ó, muitos para um, ou seja, um aluno ele pertence a um curso, um outro aluno pertence a um curso, outro aluno pertence a um curso, então pode ter vários alunos pertencem a um curso. O Gustavo perguntou aqui, mas como você vai inserir os dados de curso em aluno? Na verdade, a gente só está fazendo uma referência a um objeto curso que já existe, tá? Então imagina, você tem lá no seu banco de dados ou em algum lugar todos os cursos gravados, ou lá numa release também, você tem todos os cursos guardados dentro de uma release. E aí você vai falar assim, ó, esse aluno faz um curso lá do release, tá? Então, esse private curso aqui, ó, eu não estou criando um novo curso. Eu estou só indicando que esse aluno faz um curso que já existe, que já está na minha lista de cursos. Certo? Que essa lista pode vir do banco ou pode vir de dentro de uma release. Tá? Então, isso aqui eu não cadastro na hora. Isso aqui já vou ter a lista pronta, guardadinha lá, bonitinha. E aí eu vou só associar. Então, apenas com a criação desse objeto do tipo curso já acontece o relacionamento. Exatamente. Tá? Então, só a criação desse cara aqui, ó, porque o que vai fazer esse curso aqui? Tá? Esse objeto chamado curso da classe curso, ele vai relacionar com um curso. Então, imagina, eu estou relacionando o objeto aluno com um objeto chamado curso da classe curso. Então, aí eu faço esse relacionamento. Tá? Exatamente isso. E aqui o relacionamento é diferente. Aqui eu tenho uma lista, ó. Eu tenho um array list. Um array list de cursos. Por quê? Porque eu tenho relacionamento diferente. Aqui, ó, um curso pode ter vários professores. Toda vez que eu encontro vários, ou seja, um desses tem muitos do outro, o muitos do outro é uma lista. Beleza? E aí, para me implementar, para me jogar valores dentro da lista, não tem como jogar toda a lista de uma vez só. Eu posso fazer? Pode até fazer um set lista, que aí eu passo uma lista de professores. Mas geralmente a gente não faz assim, a gente adiciona um a um. Tá? Então aí eu crio o ADD professor, onde imagina eu tenho uma lista, um list box ou uma tabelinha de professor, você seleciona um e dá ADD no curso. Seleciona outro e dá ADD no curso. Então eu vou pegar esse objeto professor e vou associar o meu curso a ele através do quê? Através desse array list que eu criei aqui dentro, ó, desses professores. E aí se eu quiser, eu quero saber quais são os professores do curso. Beleza, eu venho aqui, ó, e pego todos os professores do curso através do get professores. Vamos lá, vamos continuar então. E a agregação, como que eu implemento? Bom, a agregação, a ideia é mais ou menos a mesma, tá? Então aqui eu estou dizendo, ó, uma turma é um agregado de alunos. Tá? Então, a minha turma é um agregado de alunos. Aí, como que eu faço isso? Então, a relação de agregação é quando um determinado objeto de uma classe é formado por um conjunto de objetos de uma outra classe. Porém, os objetos parte, ou seja, porém os objetos dessa classe aluno, existe mesmo sem o objeto todo. Ou seja, se não existir a turma, o aluno continua existindo. Tá? Para esse caso, um objeto da classe turma é uma agregação de objetos da classe aluno. Se não houver a turma, o aluno ainda existe. Tá? Então, os dois existem por si só. Porém, um é um agregado do outro. Tá?
Como que eu implemento isso? Ah, professor, mas é igual aquele outro lá? Exatamente. Tá? Ah, então a agregação então é a mesma coisa, quase a mesma coisa, é de um para muitos? Exato, é a mesma implementação, porque ele é um para muitos. Só que conceitualmente ele é diferente. Tá? E aí eu tenho lá a minha lista de alunos, então dentro da minha turma eu tenho uma lista de alunos, e eu vou adicionando aluno por aluno de acordo com a minha necessidade. Tá? E eu consigo pegar todos os alunos dessa minha turma. Ah, então esses dois são iguais implementados? Exatamente iguais. Só que conceitualmente são diferentes. Tá? E a composição? A composição, professor, também, ó, tá lá a mesma coisa. Mas aí a coisa muda um pouco de figura. Por quê? Porque aqui a turma e o aluno já existem. Então, vou adicionar o aluno inteiro já cadastrado, o aluno já existente. Tá? Nesse caso aqui, a coisa muda de figura. Porque a nota só vai existir uma determinada nota em uma disciplina se o aluno existir. Se esse aluno deixa de existir, essa nota também deixa de existir. Tá? Então, esse cara só existe porque esse existe. E aí, para me implementar, o que eu faço? Então, vamos lá, o blá blá blázinho aqui. A relação de composição é quando o objeto de uma classe é composto de um conjunto de objetos de uma outra classe. Porém, os objetos parte, ou seja, os objetos da nota, não existem sem objeto todo. Ou seja, uma nota não existe se não existir um aluno. Tá? Para esse caso, o objeto da classe aluno é composto por objetos da classe nota. Se não houver o aluno, a nota não existe. Tá? Ah, mas implementa igualzinho, professor. Cria uma lista? Sim. Por que cria uma lista? Porque esse cara tem um conjunto. Toda vez que a gente fala que tem um conjunto ou tem muitos, significa que é uma relist, tá? Que é uma lista que eu tenho. Só que dá uma olhada. Nesse primeiro caso, eu passo um aluno já existente. Ó. Nesse primeiro caso, eu passo um professor já existente. Agora, nesse caso aqui da composição, eu não faço isso. Tá? Por quê? Porque não existe a nota já cadastrada. Não existe lugar que vai estar essa nota guardada. Essa nota vai ser atribuída no momento que eu falo, ó, adiciona essa nota aqui, ó. Então adiciona essa nota da disciplina tal, que a nota é essa média e essa frequência, tá? E aí eu crio dentro, tá vendo? Então esse objeto, ó, é criado dentro do outro objeto, ó, tá? Então dentro da classe aluno que eu crio um objeto da classe nota e já guardo ele dentro da minha lista. Tá vendo a diferença? Então, esse cara aqui, ó, ele já existe, ó. Tanto o aluno, ou na agregação o aluno já existe, e o professor já existe. Na nota, não. A nota não existe. Então, eu vou passar os dados da nota, e aí eu vou criar essa nota dentro do meu aluno e vou guardar só dentro dele. Ou seja, essa nota só existe aonde? Dentro do meu aluno. Beleza, pessoal? Então, isso é o diagrama de classes. Isso é a forma de implementação de um diagrama de classes. Tá? Então, vamos fazer um diagramazinho bem simples e vamos tentar fazer uma implementação bem rápida sobre isso daí. Tá? O diagrama de classes, pessoal, a gente usa um cara chamado AstaML. Tá? Eu vou criar aqui ó, um diagrama de classe. Vamos criar um diagrama de classe bem trivial, tá? Que você já deve ter visto várias vezes aí. Então, eu vou criar aqui ó, o meu cliente. Tá? Esse cliente, eu vou colocar aqui, eu não vou colocar os métodos, tá, pessoal? Eu vou colocar só aqui o CPF
Ai, caramba. Ah, criei o CPF e o nome dele aqui. Tá? Depois, eu sei que eu vou ter aqui, ó, é uma conveniência. Beleza, então eu vou ter a minha venda. Tá? E a venda, eu tenho o produto aqui também. Tá? Então, em produto aqui, eu vou colocar aqui, vamos colocar o código dele aqui, código de barra. Tá? O nome dele aqui. Certo que produto não tem nome, né? Mas vocês estão acostumados a nome. O nome. Vamos colocar o valor aqui. Preço. Valor no preço. Double. Tá? E aí eu sei que o cliente vai... Eu vou fazer uma venda para o meu cliente. E nessa venda aqui eu tenho a minha data. Data, date. Depois eu tenho o total, double. Eu vou colocar aqui, ó, forma de pagamento. Forma de pagamento é string, tá? Então eu criei aqui, ó, a minha venda. Então, aqui eu vou falar assim, ó, o cliente existe e a venda existe. São coisas que existem por si só. Então eu vou criar só um relacionamento dele aqui, ó, daqui para cá, tá? Ah, agora eu preciso identificar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui antes. Não coloquei aqui. Vou tirar isso aqui. Então eu vou falar, ó, que da venda eu sei o cliente que é, mas do cliente eu não quero saber todas as vendas que ele tem, tá? Então eu vou usar esse relacionamento aqui. Tá? E aqui eu coloco a minha cardinalidade. Então eu vou falar assim, uma venda é de um cliente. 0 ou um cliente. Pode ser que tenha ou não cliente, porque eu posso vender no balcão. Tá? E esse cliente aí não vai fazer diferença nenhuma. Daqui para cá, eu preciso colocar o 0 ou muitos, ou 1 ou muitos. Eu posso colocar, mas não é necessário. Por quê? Porque eu só vou representar daqui para cá mesmo. Tá? Agora, uma venda pode ter vários produtos e um produto pode estar em várias vendas. Opa, aí a coisa muda. Aqui eu vou criar um cara, eu vou dizer que uma venda é um conjunto de itens vendidos. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, item vendido. Tá? Então eu relacionei agora. Item vendido é o quê? Vou colocar aqui, ó, a quantidade que eu vendi. O valor unitário. Tá? Beleza lá. Juntei o carinha, vou pôr até... vai ficar feio. Aqui a gente vai arrumar, a gente vai colocar aqui que uma venda ele é composto por um monte de itens, tá? Então agora eu vou usar a composição aqui, ó. Uma venda ela é composta, deixa eu pegar o cara certo aqui. Vou colocar navegabilidade aqui, tá? Vou colocar assim, ó. Então uma venda ela é composta por vários itens, por um conjunto de itens. Então vai identificar aqui que aqui é um conjunto. Ela tem que ter no mínimo um e pode ter muitos. Tá? Então, quando eu digo isso daqui, eu estou dizendo, ó, uma venda é uma composição de itens. Tá? E o item tem um produto. Tá? Então, aqui eu volto à associação normal. Tá? Então, a gente vê que esses dois caras aqui ó, formam como se fosse uma coisa só. E até na hora de implementar,
Geralmente a gente não implementa o controle para esse cara aqui, ó. Por quê? Porque esse cara está dentro desse, tá? E aqui eu tenho que cada item é um produto que eu estou vendendo. Tá? E um produto pode estar em vários. Então, eu vou colocar aqui. Um produto pode estar em 0 ou mais. Entenderam aí o diagrama de classes? Tá? Eu fiz o diagrama de classe, já relembro, não sei se vocês já viram no semestre passado. Tá? E agora eu vou fazer a implementação disso. Beleza? Então eu vou lá, vou criar aqui, ó. Vou criar um carinha aqui. Vamos chamar aqui de File New Project. Vou chamar esse cara aqui de conveniência. Conveniência. Vou criar a classe principal? Não. Vamos lá, aguardar um pouquinho. Tá lá minha conveniência. Tá criada aqui. Tá? Aqui, você já sabe que a gente tem que criar o quê? No mínimo aqui, 3 pacotes Java. Tá? Um pacote de modelo. Aí tem gente que coloca model, tem gente que coloca modelo. Os pacotes são em letras minúsculas, tá? Um modelo. Eu vou criar um novo pacote Java aqui. Vou chamar aqui de visão. E vou criar um outro aqui. Vou chamar de controle. Tá? Então, eu tenho meus 3 pacotes aqui. Eu falei que essa representação que a gente está fazendo aqui... Essa aqui não. Essa também não, essa não. Então, essa daqui. Essa daqui é a representação do domínio da minha aplicação. Tá? Então, o domínio é o modelo. Então, eu sei que eu tenho que ter o cliente, a venda, item vendido e o produto. Tá? Então, eu vou criar esses 4 caras lá. Dentro do meu modelo, vou criar uma classe cliente. Vou criar uma classe venda. Vou criar uma classe produto. E vou criar uma classe item venda. Tá? Criei aí minhas classes, belezinha. Vou lá começar pelo meu cliente a implementar esses caras. Tá? Então, aqui no meu cliente, eu sei que eu tenho aqui o... Então, eu começo lá, ó. Como está o sinal de mais... Deixa eu ver se eu consigo minimizar ele aqui. Vou colocar ali do lado aqui. A gente fazendo ele bonitinho. Vou colocar ele aqui. Vou trazer fazer o NetBeans ficar aqui. Vem, NetBeans, cadê você? Tá, então vou colocar os dois um ao lado do outro aqui, ó. Então lá, o sinal de menos, depois o tipo dele, string, e depois o nome, CPF. O outro é private de novo, porque tem o sinal de menos, tá? String, nome. Tá? Aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu vou criar todos os meus getter e setters, tá? E os meus construtores. Então, eu posso vir aqui, ó, criar o construtor vazio, criar o construtor completo, criar meus getters e setters, tá? Posso criar toString, posso criar o que eu quiser, tá? Então tá aqui, tá a minha classezinha aqui, ó, do modelo, tá bonitinho lá, tá igual esse cara. Vamos pro próximo. Outra coisa, a gente tem que analisar aqui, ó, da classe cliente, tem uma navegação para algum outro lugar? Não.
Então, eu não tenho que colocar nada demais aqui dentro. Vou partir para um outro cara. Vou fazer esse cara aqui agora, ó, o meu produto, tá? Vamos lá, então. Vamos pegar o produto aqui. Para cá. Produto. Tá? Vamos fazer agora o produto, ó. Mesma coisa. Segue aquele mesmo processo. Eu vou lá, ó. Venho aqui. É o sinalzinho de menos? É. Private. O tipo int. Código barra. Depois, de novo, sinal de menos. Agora é uma string e o nome. Private de novo, que é o sinal de menos. Double. Preço. Beleza? Ó, então tá igual isso daqui. Sai alguma setinha daqui para cá? Não. Então não tem navegabilidade para outro lugar, então não tem que fazer o relacionamento aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar os meus construtores. Tá? Vai lá em Insert Code. Construtor. Vazio. Construtor completo. Getter setters. Generate. Aqui, ó. Tá criado aí o outro cara da minha estrutura aí do meu modelo, beleza? Agora vamos aos caras mais complexos, tá? Vamos lá. Então vamos partir aqui da nossa venda. Então vamos implementar a venda. Vamos lá, entro no venda aqui. Aumentar a letrinha para vocês aqui. A mesma coisa, ó. A data, o total e a forma de pagamento. Então, private, date, data. Aqui, pessoal, bastante atenção também, ó. Ele vai falar que a data não existe, vai importar. Bastante cuidado. Aqui, no caso, vai aparecer só o till date. Quando vocês estiverem trabalhando com JPA, vai aparecer um tal de SQL date. Você usa ele, dá mó chabu, dá erro para tudo quanto é lado, tá? Então, muito cuidado. Então, é o date do util aqui, ó. Java util date. Atenção nisso, tá? Depois, eu tenho lá, ó, private, o sinal de menos do private, é uma variável double, e o atributo é o total, tá? Depois, private, é uma string, e chama forma pagto. Tá? Agora eu vou criar o quê? Mesma coisa, insert code, construtor vazio, construtor completo, e por fim os meus getters e setters. Tá? Eu vou criar as classes depois do relacionamento, acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá criar a última classe lá, o item venda. Tá? O item venda eu tenho a quantidade e valor unitário. Então vamos lá. Private, por causa do menos, int, quant. Private, double, valor unitário. Ponto e vírgula. Crio agora os meus construtores. Tá? Criei os construtores e os getters e setters. Beleza, então agora o que eu tenho? Na verdade, eu tenho essas 4 classes aqui, ó. Tá? Só que cada uma por si. Certo? Elas não estão ligadas. Ela está aqui o cliente, a venda, o item vendido e o produto. Agora vamos fazer a ligação de todo mundo. Beleza? Então vamos começar por essa aqui, ó. Que a minha venda tem um cliente. Então vamos lá.
Como que eu faço isso? É de venda para cliente, a navegação. Então, eu vou lá em venda, venda. Eu venho aqui em venda, ó, fazer a associação com o cliente. Aqui eu crio lá um objeto da classe cliente. Posso dar o nome que eu quiser, tá? Geralmente a gente coloca assim, cliente minúsculo, mas posso colocar só CLI, posso cliente da venda, cliente venda. Aí você pode fazer o que você quiser, tá? Então, ó, quando eu fiz isso daqui, eu estou dizendo aqui dentro da minha classe venda, tá? Eu tenho um relacionamento com a classe cliente. Ou seja, dentro da minha venda eu tenho um cliente, dentro da minha venda eu tenho um cliente, tá? Aí eu preciso, como ele é privado, ó, ele vai gerar esse risquinho aqui falando, ó, esse campo não é usado. Por quê? Porque eu não tenho como atribuir valor para ele. Tá vendo? Então aqui o que eu posso fazer? Eu posso criar um getSet para o meu cliente. Então eu posso vir aqui, ó, insert code, getSetter, cliente, generate. Tá lá, ó. Criei meu getSet cliente. Igual tá lá na minha apresentação, ó. Então, quando eu tenho relacionamento um para muitos, vou voltar lá na apresentaçãozinha. Aqui, ó, quando eu tenho um relacionamento aqui, muitos para um, olha lá, ó, eu crio um objeto do outro cara, então eu criei dentro de aluno um objeto curso e depois um getSet. Tá vendo? Então é isso que eu fiz aqui, ó. Olha lá, eu criei um objeto para associar a venda a um cliente e criei um getSet para ele. Ah, professor, precisa colocar aqui um construtor com ele? Se quiser, pode, não tem problema nenhum. Tá? O que não é aconselhável é colocar no construtor uma lista. Tá? Ah, eu posso criar um outro construtor aqui, professor, com o cliente junto também? E pode ser que eu não tenha cliente. Posso criar um construtor novo aqui, ó. Construtor mais completo de todos, ó. Não tem problema nenhum. Tá? Então, eu uso o construtor de cima quando eu não tenho cliente, e quando eu tenho cliente, eu uso o construtor de baixo. Perfeito. Ah, eu posso ter vários construtores, professor? Pode ter, o quanto você quiser. Isso aqui a gente chama de sobrecarga. Então, eu tenho vazio, tenho com 3 dados, que são venda para sem cliente, e uma venda quando eu tenho o nome do cliente também, o dado do cliente aqui junto. Beleza? Então, aqui a venda já está ligada ao cliente, já está ligada ao cliente. Agora, eu volto aqui no meu diagrama. Ó. A minha venda agora, ela está ligada também a quem? A um conjunto de item vendido. Ah, tá. Então, agora eu preciso fazer esse relacionamento aqui, ó. Sai de venda e vem a item vendido. Então, vamos lá. Então, quando eu tenho... Isso aqui é uma agregação. Agregação não, uma composição. Então, eu vou lá na minha transparênciazinha aqui, ó. Quando eu tenho uma composição, eu tenho que criar o quê? Um array list, ó, da classe que está sendo agregada. Exatamente. Colocar o item vendido depende de venda. Exatamente isso. Tá? E aí eu crio um construtor não, um adicionar item, tá? Lá dentro. Então vamos lá, vamos fazer igual está aqui, ó. Então eu vou lá, ó, volto aqui na minha conveniência. Vou criar aqui então fazer isso aqui é a composição de item vendido, tá? Então esse aqui é o relacionamento entre venda e item venda, vírgula, onde uma venda é uma composição de item vendido.
Aí, então, quando eu tenho uma composição, vamos colocar um conjunto, vou colocar a composição entre parênteses aqui, ó. Vou colocar um conjunto. Tá? Então, quando eu falo que eu tenho isso daqui, toda vez que eu tenho um conjunto, eu tenho uma arraylist. Tá? Então, eu vou criar aqui ó, um private list. Ah, é uma lista do quê? Vamos lá, vamos pegar o nosso desenho aqui, ó. Nosso asta aqui, ó. Então, ó, uma venda é composta por uma lista de itens vendidos. Tá? Então, ó, a venda, item vendido. Então, é uma lista de item vendido. Fecha aqui. Aí, vou importar aqui a minha lista, tá? Cuidado aqui também, pessoal. Tem esse Java util-list e tem o Java AWT-list. Nunca usa o AWT-list, tá? Usa sempre o util. Tá? Então, eu vou dar um nome para isso daqui. Vamos colocar assim, ó, itens vendidos. Ou lista de itens vendidos. Lista itens vendidos. Para ficar bem representativo, tá? Então, é igual, isso daqui é igual ao new. E aí eu vou criar um array list dentro dele aí. Poxa. Vou trazer. Array list. Então, estou criando aqui ó, uma lista de array list aqui dentro. Deixa eu importar o meu array list aqui. Deixa eu importar o meu item aqui também. Acho que o nome da classe está errado, André. É item venda. Ah, item venda, perdão. Aí. Tá? Então, ó, quando eu faço isso daqui, eu estou criando esse relacionamento, essa agregação aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Tá? Então, essa relaçãozinha está sendo feita com essa linha aqui, ó. Certo? Então, dentro da minha venda, eu tenho uma lista de itens vendidos. Que é o que? É uma lista de item venda. Tá? Ah, agora eu preciso criar métodos para jogar valor para dentro do item vendido e tirar o valor. Para tirar o valor é fácil. Eu vou lá no fim lá e vou colocar assim, ó. Public lista de item venda get lista itens vendidos. Return diz ponto lista itens vendidos. Tá? Criei aqui ó, um carinha que vai me retornar a lista. Retorna todos os itens vendidos dessa venda. Tá? Agora eu preciso para me adicionar. Tá? Adicionar o quê? Adicionar itens. Então, eu vou adicionar os itens lá. Ó. Public. Pode ser void, aqui não tem problema nenhum. Vou chamar aqui, ó, add itens venda. Add item venda. Tá? Estou adicionando o item venda. Bom, para adicionar o item venda, o que eu preciso? Eu vou precisar da quantidade. Vou precisar do valor unitário. Depois a gente vai finalizar esse cara aqui. Tá? Então, ó, eu preciso ter esses dados aqui, ó, para mim poder adicionar dentro da venda vários itens vendidos. Eu coloquei item venda, né? Zica, tá bom. Então, o que eu vou fazer agora? Bom, mas o item vendido, agora a gente tem que partir para o item vendido. O item vendido, o que ele tem? Ó, ele tem uma quantidade, um valor e é de um produto. Tá? Então na venda eu preciso passar ó, qual a quantidade, qual o valor unitário e qual é o produto que está sendo vendido. Então aqui eu vou colocar, além disso aqui, ó, vou colocar aqui um produto prod. Vou chamar de prod aqui. Estou com preguiça de escrever. Beleza? Ó? Então,
Para mim conseguir adicionar um item, eu preciso do produto, da quantidade e do valor unitário. Ah, professor, tirou isso da onde? Tirei daqui, ó. Tá? Eu tenho a quantidade, o valor unitário e preciso de um produto para indicar de qual que é e produto que foi isso que eu estou vendendo. Tá? E aí, eu vou partir e fazer antes, terminar de fazer agora, então, o meu item venda, ele vai receber esses caras aqui e vai criar um item venda. Então, eu vou vir aqui, ó, falar assim, ó, item venda, IV é igual new item venda. Tá? Só que o meu item venda aqui, eu não terminei ele ainda, né? Falta colocar relacionamento, tá faltando ainda de que produto que ele é. Beleza? Então, vou voltar lá no meu item venda e vou fazer o relacionamento dele, que é mais simples, depois a gente volta nele. Beleza? Eu sei que aqui é o meu item venda. E caramba. O meu item venda, ele tem uma setinha para onde? Para o produto. Então, significa que no meu item vendido, vou trocar o nome dele aqui, tá, pessoal? Esse no item venda. Tá? O meu item venda, ele tem a quantidade, valor unitário e é relacionado a um produto. Isso significa que dentro de item venda, eu tenho que ter o produto que está sendo vendido. Tá? Então, eu vou voltar lá no meu NetBeans e vou fazer isso. Ó. Então, eu venho aqui no meu item venda, ó, relacionando o item venda ao produto. Tá? Então, aqui, o que eu faço? Eu coloco lá, private, produto. Posso colocar qualquer nome aqui. Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, no venda com o meu cliente. Ó. Tá? A associação que eu tenho. Aí eu tive que criar quem? Os meus getter e setter para eles. Tá? Então, eu vou lá dentro do meu item venda ó, e associo ele. Tá? Vou colocar assim, ó, é uma associação. Tá? E aí eu preciso dos meus getter e setter. Então, eu vou criar aqui, ó. Criar na mão não, né? Vamos criar aqui bonitinho. Set code, getter e setter. Seleciono o produto, gero. E aí já está tudo belezinha a minha classe. Ó. Então, meu item venda, eu tenho um produto, o valor unitário e a quantidade. Tá? Agora, lá na minha venda, na hora de eu fazer o adicionar item venda, o que, que eu faço? Eu vou criar utilizando o meu outro construtor que eu vou criar agora, construtor completinho, ou eu poderia usar esse próprio construtor aqui, ó, e colocar um set produto, sem problema nenhum, mas vamos criar um construtor completo aqui, ó. Um outro construtor com tudo. Tá? Aí eu faço uma pergunta, eu vou ter um construtor, eu vou criar algum item venda sem ter produto? Não, então esse cara aqui pode arrancar fora, eu não vou usar mais ele. Tá? Eu vou usar só o construtor completo e o construtor vazio. Agora eu volto na minha venda lá e vamos finalizar. Então, quando eu faço o ADD item venda, eu recebo o produto, a quantidade, o valor unitário, crio um novo item venda e passo para ele o produto, vírgula, a quantidade que eu recebi como parâmetro e o valor unitário. Ou seja, eu peguei esses dados que foram passados como parâmetro, inverteu lá, inverteu. Tá, pessoal? Que ele traz sempre invertido porque ele vê a ordem foram criados os atributos, tá? Então ele pega essa ordem dos atributos aqui. E aí eu acho que sempre tem que ter o produto primeiro. Mas como é relacionamento, geralmente eu ponho por último. Então isso aí gerou essa confusão por ele aqui. E aí, ó, criei o meu item venda. Ou seja, o meu item venda só vai existir aonde? Dentro dessa minha classe venda. Tá?
É um objeto que eu crio dentro da venda e já vou associar a quem? Já adiciono ele aqui, ó. Tá? Então, esse ADD item venda, eu vou passar o produto, a quantidade, valor unitário, ele vai criar um novo objeto e jogar dentro da minha lista. Ou seja, esse objeto é criado aqui e utilizado aqui dentro, ele não existe lá fora. E aí que tem esse conceito de composição que a gente tem aqui, ó. Tá? Então, aqui eu criei, ó, tá vendo? Eu passo os dados, crio o objeto interno a ele e já guardo dentro do meu arraylist. E aí, quando eu precisar, eu posso pegar esse valor. Bom, pessoal, está implementado aí, ó, esse diagramazinho aqui, desse sisteminha de conveniência que a gente definiu aí. Beleza, pessoal? Entenderam?